Olá, pessoal! Investir em imóveis sempre foi uma das formas mais tradicionais de construir patrimônio e gerar renda passiva. No entanto, a compra direta de imóveis exige um alto capital inicial, além de tempo e esforço para a gestão. Para quem busca os benefícios do investimento imobiliário sem as complicações de ser proprietário, os fundos de investimento imobiliário, FIIs, surgem como uma excelente alternativa. Este guia completo é voltado para iniciantes e abordará tudo o que você precisa saber para começar a investir em FIIs com confiança. 1. O que são fundos imobiliários, FIIs? Fundos de investimento imobiliário são uma forma coletiva de investimento em imóveis. Ao adquirir cotas de um FIIs, você está comprando uma participação em um portfólio de imóveis, que pode incluir edifícios comerciais, shopping centers, hotéis, galpões logísticos, hospitais, entre outros. Esses fundos são administrados por gestores profissionais, que tomam decisões de compra, venda e locação dos imóveis com o objetivo de gerar renda e valorização para os cotistas. Os FIIs são negociados na Bolsa de Valores, o que significa que você pode comprar e vender cotas como se fossem ações. Isso oferece liquidez e facilita a diversificação do portfólio, permitindo que os investidores tenham acesso a grandes empreendimentos imobiliários com um capital muito menor do que seria necessário para comprar um imóvel diretamente. 2. Vantagens de investir em fundos imobiliários. Investir em FIIs oferece diversas vantagens em relação à compra direta de imóveis ou outros tipos de investimento. Acessibilidade financeira. Ao contrário da compra direta de um imóvel, que pode exigir um grande capital inicial, é possível investir em FIIs com pequenas quantias de dinheiro. Isso torna o investimento imobiliário acessível para um público muito mais amplo. Diversificação. Com FIIs, você pode investir em diferentes tipos de imóveis, em várias regiões geográficas, e até em diferentes setores da economia, comercial, residencial, industrial. Isso ajuda a reduzir o risco, pois você não fica dependente do desempenho de um único imóvel ou mercado. Renda passiva. FIIs distribuem regularmente os lucros gerados pelos aluguéis dos imóveis para os cotistas na forma de dividendos. Esses pagamentos são geralmente mensais, o que os torna uma excelente fonte de renda passiva. Liquidez. Como as cotas dos FIIs são negociadas na Bolsa de Valores, é fácil comprar ou vender suas participações, ao contrário de um imóvel físico, que pode demorar meses ou até anos para ser vendido. Gestão profissional. Os FIIs são geridos por profissionais experientes, que têm o conhecimento e os recursos necessários para tomar decisões informadas sobre quais imóveis comprar, vender ou alugar. Isso remove a necessidade de você gerenciar diretamente o imóvel. Isenção de imposto de renda sobre dividendos. Em muitos casos, os dividendos recebidos por cotistas de FIIs são isentos de imposto de renda, o que aumenta a atratividade desse tipo de investimento. No entanto, é importante verificar as regras específicas para cada fundo e a legislação vigente. 3 tipos de fundos imobiliários. Existem vários tipos de FIIs, cada um com características e estratégias diferentes. Conhecer esses tipos é essencial para escolher os fundos que melhor se adequam aos seus objetivos de investimento. Fundos de renda. De tijolo, esses fundos investem diretamente em imóveis físicos, como shoppings, edifícios comerciais, galpões logísticos e hotéis. A principal fonte de receita desses fundos é o aluguel dos imóveis, que é distribuído regularmente aos cotistas. Fundos de desenvolvimento. Esses fundos investem em projetos de construção ou reforma de imóveis, visando vendê-los com lucro ou alugá-los no futuro. Eles tendem a ser mais arriscados, pois dependem do sucesso dos projetos para gerar retorno. Fundos de recebíveis imobiliários, ou de papel. Esses fundos investem em títulos e valores mobiliários do mercado imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e letras de crédito imobiliário, LCIs. Eles geram renda através dos juros pagos por esses títulos. Fundos híbridos. Esses fundos combinam diferentes estratégias, investindo tanto em imóveis físicos quanto em títulos do mercado imobiliário. Isso permite que eles diversifiquem suas fontes de renda e ajustem suas estratégias de acordo com as condições de mercado. Fundos de fundos, FOFS. Esses fundos investem em cotas de outros FIIs, permitindo uma diversificação ainda maior. Eles são uma boa opção para investidores que preferem delegar a seleção dos fundos a gestores profissionais. 4. Como escolher um fundo imobiliário? Escolher o FII certo para investir pode parecer desafiador no início,
mas considerar alguns fatores-chave pode ajudar a tomar decisões mais informadas. Tipo de imóvel e setor. Considere o tipo de imóvel em que o fundo investe e o setor da economia ao qual ele está exposto. Fundos que investem em imóveis comerciais, por exemplo, podem ter desempenho diferente daqueles que investem em imóveis residenciais ou logísticos. Localização dos imóveis. A localização dos imóveis é crucial para determinar sua valorização e a capacidade de atrair inquilinos. Imóveis em áreas com alta demanda e potencial de crescimento tendem a gerar retornos mais consistentes. Gestão do fundo. Verifique o histórico e a reputação da equipe gestora do fundo. Gestores com bom histórico tendem a tomar decisões mais acertadas e a maximizar o retorno para os cotistas. Taxa de vacância. Uma baixa taxa de vacância indica que a maioria dos imóveis está ocupada e gerando receita. Fundos com altas taxas de vacância podem enfrentar dificuldades para distribuir dividendos consistentes. Dividendo yield. O dividendo yield é um indicador de quanto o fundo paga em dividendos em relação ao preço de suas cotas. Fundos com um bom dividendo yield podem ser uma fonte de renda passiva atraente, mas é importante avaliar se o rendimento é sustentável a longo prazo. Liquidez. Fundos com alta liquidez permitem que você compre e venda cotas com mais facilidade. Fundos menos líquidos podem ser mais difíceis de negociar, especialmente em momentos de volatilidade do mercado. Taxas e custos. Avalie as taxas cobradas pelo fundo, como taxa de administração e taxa de performance. Fundos com taxas muito altas podem reduzir significativamente seus retornos. 5. Passo a passo para investir em fundos imobiliários. Investir em FIIs é um processo relativamente simples, especialmente se você já tem uma conta em uma corretora de valores. Aqui está um passo a passo básico para começar. Abra uma conta em uma corretora. O primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora de valores. Escolha uma corretora que ofereça acesso à B3, Bolsa de Valores brasileira, e que tenha uma boa reputação no mercado. Deposite fundos. Após abrir sua conta, deposite os fundos que você deseja investir. A maioria das corretoras permite transferências bancárias diretas. Pesquise os fundos. Utilize a plataforma da corretora para pesquisar diferentes FIIs. Você pode filtrar os fundos por tipo, setor, localização, dividendo yield, entre outros critérios. Analise os fundos selecionados. Depois de identificar alguns fundos de interesse, analise seus relatórios financeiros, histórico de dividendos, taxa de vacância, entre outras informações disponíveis. Compre cotas. Quando estiver satisfeito com sua análise, você pode comprar cotas do FII diretamente pela plataforma da corretora. As cotas serão creditadas em sua conta, e você começará a receber dividendos conforme a política de distribuição do fundo. Acompanhe o desempenho. Após investir, continue acompanhando o desempenho do fundo e as condições do mercado imobiliário. Se necessário, ajuste sua carteira de FIIs para manter um equilíbrio entre risco e retorno. 6. Principais riscos dos fundos imobiliários. Embora os FIIs ofereçam diversas vantagens, eles não estão isentos de riscos. Alguns dos principais riscos incluem: risco de mercado. Os preços das cotas dos FIIs podem ser afetados por flutuações no mercado imobiliário e na economia em geral. Uma recessão econômica, por exemplo, pode levar a uma queda nos preços dos imóveis e, consequentemente, nas cotas dos FIIs. Risco de vacância. Como discutido anteriormente, uma alta taxa de vacância pode reduzir a receita do fundo e impactar negativamente os dividendos pagos aos cotistas. Risco de liquidez. Em momentos de crise ou baixa demanda, pode ser difícil vender suas cotas de FIIs, especialmente se o fundo for pouco negociado. Risco de crédito. Fundos de recebíveis imobiliários, FIIs de papel, estão expostos ao risco de crédito, ou seja, o risco de inadimplência por parte dos emissores dos títulos em que o fundo investe. Risco de gestão. A performance do fundo está diretamente ligada à competência da equipe gestora. Uma má gestão pode levar a decisões equivocadas, resultando em perdas para os cotistas. 7. Tributação dos fundos imobiliários. Uma das vantagens dos FIIs é a isenção de imposto de renda sobre os dividendos para pessoas físicas, desde que alguns critérios sejam atendidos, como o fundo ter pelo menos 50 cotistas e o investidor não possuir mais de 10% das cotas do fundo. No entanto, a venda de cotas com lucro está sujeita ao pagamento de imposto de renda sobre ganho de capital,
com alíquota de 20%. É importante que os investidores estejam cientes das regras de tributação vigentes e, se necessário, consultem um contador ou especialista para garantir o cumprimento das obrigações fiscais. Investir em fundos imobiliários pode ser uma excelente forma de diversificar sua carteira, gerar renda passiva e participar do mercado imobiliário com capital inicial reduzido. Para iniciantes, o mais importante é começar com uma boa compreensão dos diferentes tipos de FIIs, analisar cuidadosamente os fundos antes de investir e estar ciente dos riscos envolvidos. Com o tempo e a experiência, você poderá refinar suas estratégias de investimento e construir um portfólio de FIIs que atenda aos seus objetivos financeiros. Seja você um investidor conservador buscando renda estável ou alguém mais arrojado em busca de valorização de capital, há um fundo imobiliário adequado para você. Gostou do vídeo? Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como este. Nos comentários, quero saber sua opinião. O que você achou desse guia sobre fundos imobiliários? E mais, qual assunto você gostaria de ver nos próximos vídeos? Sua participação é super importante para continuarmos trazendo conteúdo relevante e útil para você. Vamos juntos nessa jornada de investimentos.